Olá, gente, tudo bem? Continuamos então com o nosso conteúdo, falando um pouco sobre a parte mecanística da enzima nitrogenase, né? Como ela funciona. Vamos lá? Como mencionamos em aulas anteriores, o processo biológico, pelo menos em termos de condições experimentais, ele dá um show de 7-1 para o processo industrial. Nós sabemos que também, de alguma forma, a enzima ela precisa quebrar a ligação superestável do dinitrogênio. Esse processo ele acontece, pelo menos em parte, pela ligação e hidrólise do ATP da ferroproteína. Na aula passada, vimos detalhadamente a composição das nitrogenases. Agora, nós vamos entender então como cada um desses cofatores agem durante o funcionamento dessa enzima, no seu mecanismo. Para isso, é importante notarmos que a nitrogenase, como eu apresentei na aula passada, é na verdade o complexo nitrogenase. Na aula passada, eu preferi apresentar a nitrogenase já como a sua forma complexada, já como seu complexo enzimático. Ou seja, com as ferroproteínas já acopladas à molibdênio ferroproteína. O fato é que durante o mecanismo de ação dessas enzimas, as ferroproteínas, que são as em verde ali, elas acoplam, doam um elétron para a molibdênio ferroproteína, que é a parte roxinha, e em seguida desacoplam, dando espaço para outra ferroproteína que fará o mesmo. Entendam, a palavra complexo quer dizer que as duas proteínas são acopladas. Lembrando que são duas ferroproteínas que acoplam em uma molibdênio ferroproteína. Mas por sua vez, a molibdênio ferroproteína tem cofatores para reagir com as duas ferroproteínas, ou seja, as reações que eu explicarei em diante, elas ocorrem nos dois lados do mesmo complexo, o complexo nitrogenase. Nesse sentido, o ciclo catalítico inicia da seguinte maneira. No momento antes da primeira etapa, a ferroproteína ela se encontra separada então da molibdênio ferroproteína. Na primeira etapa, ocorre a redução da ferroproteína, ou seja, a adição de um elétron que fica alojado no cluster de ferro e enxofre da ferroproteína. É de suma importância entendermos que esses elétrons são recebidos por outras moléculas do meio, no caso de ferredoxinas ou flavodoxinas, que nesse esquema aqui elas estão representadas pela caixinha marrom. Em seguida, ocorre a adição de ATP no sítio ativo da ferroproteína já reduzida. A presença dessa molécula de ATP induz o acoplamento da ferroproteína com a molibdênio ferroproteína, devido a uma nova gama de interações químicas advindas dessa inserção de ATP, dessa modificação na estrutura da ferroproteína. Uma vez que estão unidas, a ferroproteína e a molibdênio ferroproteína, o cluster de ferro e enxofre da ferroproteína transfere o elétron recebido para o P-cluster da molibdênio ferroproteína. No momento em que o P-cluster recebe esse elétron, a sua estrutura ela se altera, então ela se diferencia da conformação. A conformação oxidada e a conformação reduzida elas são diferentes, mas isso é transitório, como a gente vai ver. Em seguida, ocorre a transferência desse elétron da P-cluster para o cofator de ferro e molibdênio, e o ATP ele é hidrolisado para ADP. Na verdade, a hidrólise do ATP, que gera um ADP, ajuda nessa transferência de elétrons, devido a novas conformações do complexo nitrogenase. Um fato importante de mencionar é que não se sabe ao certo onde o elétron é armazenado na molibdênio ferroproteína, mas sabe-se que ele é armazenado lá de alguma forma. Em outras palavras, essa segunda etapa é a redução da molibdênio ferroproteína. Mas para que a fixação aconteça, um elétron só não basta. Na verdade, é necessário que a molibdênio ferroproteína ela seja reduzida a tal ponto que essa proteína ela tenha 8 elétrons disponíveis para poder transformar o dinitrogênio em amônio, ou seja, para realizar a fixação. Então esse ciclo de redução da molibdênio ferroproteína é feito 8 vezes, mediado por 8 ferroproteínas que se acoplam, doam um elétron e se desacoplam, dando espaço para a próxima ferroproteína fazer o mesmo. Até então a molibdênio ferroproteína obter 6 elétrons, ficando então numa forma super reduzida. Bom, você pode estar se questionando por que é necessário que haja tantos elétrons para que a nitrificação ocorra. Bom, a molibdênio ferroproteína ela precisa de 6 deles para reduzir propriamente o dinitrogênio, ligando ele a 6 prótons do meio para formar então 2 moléculas de amônia. E ela precisa de mais 2 elétrons para formar uma molécula de dihidrogênio, ou seja, gás hidrogênio.
Essa molécula de dihidrogênio é parte obrigatória do mecanismo de reação, né, da nitrogenase, mas o papel biológico, por que é gerado isso, não é bem compreendido. O que importa, na verdade, é que essa molécula será gerada no processo. Uma vez, então, que a molibdênio ferroproteína acumula todos os 8 elétrons, a terceira etapa é iniciada. Então, uma molécula de dinitrogênio é coordenada no cofator ferro-molibdênio e sofre redução com os elétrons reservados, ligando-se aos íons hidrogênio presente no meio, como eu mencionei. No fim desse processo, então, a gente obtém 2 moléculas de amônia e uma de dihidrogênio. E quando essas moléculas são liberadas no meio, elas permitem que o maquinário proteico ele esteja pronto para uma próxima reação, continuando o ciclo, então. A forma com que ocorre a ligação do dinitrogênio no cofator FEMOCO ainda não é totalmente compreendida, mas ela está sendo investigada. Não se tem resposta definitiva para essa questão, mas acredita-se que isso pode ocorrer de algumas formas específicas. Uma primeira seria a ativação da molécula de dinitrogênio com a ligação a 6 átomos de ferro dentro da gaiola do cofator. Outra forma seria com o dinitrogênio do lado de fora da gaiola, coordenando então com 4 centros de ferro. E uma terceira hipótese, o dinitrogênio ele não se coordenaria nos átomos de ferro e seria ativado através da ligação ao átomo de molibdênio, que deixaria de ser parcialmente coordenado pela molécula de homocitrato. O fato é que a gente não sabe de todos os processos ainda, mas muitos estudos indicam fortemente que os metais do cofator eles são responsáveis então pela ligação do dinitrogênio nesse cofator FEMOCO. Olhando menos para os modos de ligação e mais para as etapas do mecanismo do dinitrogênio no cofator, nós temos algumas etapas descritas nessa imagem. Então, inicialmente ocorre uma ligação de um hidrogênio no dinitrogênio já coordenado no cofator de ferro e molibdênio, gerando então uma diazenida. Dessa molécula geram-se 2 possíveis caminhos mecanísticos. O da esquerda libera uma das moléculas de amônia, gerando em seguida um nitrito, seguido de uma imida. Já o da direita, então, ele passa por uma hidrazina e só libera amônia na etapa final. O que é certo é que durante essas etapas aqui, uma molécula de amônia é liberada, deixando uma amida ligada no cofator. Dessa amida gera-se então uma amina e finalmente a segunda amônia, que é então liberada no meio, deixando o cofator livre para a próxima reação. Bom, unindo tudo que a gente conversou nessas últimas aulas, observe então como esse processo ele é complexo e essencial para a vida no planeta. Além disso, a fixação de nitrogênio é energeticamente custosa, são 16 moléculas de ATP, 8 pares de elétrons que produzem apenas 2 moléculas de amônia. Mesmo assim, esse processo ocorre naturalmente, sendo catalisados por enzimas, cujos os centros contêm compostos de coordenação que são importantíssimos para todo o processo. É incrível, né? Bom, terminamos então nessa aula com o conteúdo da parte biológica e nós continuamos com o conteúdo na próxima aula com um pouco da modelagem das nitrogenases. Até logo!